Nesse vídeo eu quero te apresentar qual foi o processo que eu precisei desenvolver para que eu conseguisse fechar um contrato de 12.500 mensal, mesmo sendo low profile, não aparecendo, tendo o perfil do LinkedIn bem ruim, mas mesmo assim eu consegui estar fechando esse contrato somente aprendendo essas duas habilidades que eu vou te apresentar aqui durante esse vídeo. Mas antes de eu detalhar melhor esse processo, eu quero explicar um pouco mais sobre a situação que eu me encontrava, né? É importante trazer esse contexto porque, né? Talvez seja a situação que você esteja passando ou não nesse momento. E eu quero dizer que eu não só passei, né? A vida é sempre assim, tem esses altos e baixos, né? Mas acaba que a gente está numa situação às vezes bem complicada. A gente acha que não tem aquela solução. Naquele momento estava bem desempregado. Tinha, tinha saído de um trabalho, né, de programador, né? Eu era uma pessoa que, no caso, eu sou da TI. Sempre fui aqui na área de computador, me formei em engenharia de computação, realmente logo fui alocado no mercado. Gosto da minha área, mas não gostava da empresa que eu estava atuando, né? Não gostava mais, me sentia meio incomodado. E aí eu decidi começar a aprender novas habilidades, né? E nesse processo comecei, né, naquele momento, a fazer um empreendimento no digital, aprendi habilidade de gestão de tráfego pago, consegui também aprender habilidade de coprodutor, lançador, naquela época que estava em alta, né, o Érico Rocha. Érico Rocha também como outros players do mercado também muito grande que ensinava essa metodologia do digital. Então, fiquei desempregado, comecei a dar fazer um empreendimento dessa empreitada no digital para poder tentar alavancar ali o meu negócio do bastidor no paralelo. Quando eu estava nesse emprego, depois comecei a focar, depois que eu perdi esse emprego, comecei a testar, fui basicamente um ano testando, né, validando o processo, realmente só batia a cara na parede, não tinha resultado, né, lógico que depende muito do... Quando a gente tá no digital, quando a gente vai lançar uma pessoa, depende também do teu especialista, né, eventualmente, né, então tava naquela situação bem caótica, né, projetos dando ruim, nada dando certo, tava ficando sem grana, desempregado já há um certo tempo, a minha reserva tá praticamente já no fim, tava perdido também sem direcionamento, porque eu não sabia para onde é que eu ia, se eu continuava insistindo nesse mercado digital, se eu ia para outra vertente, né, então tá meio perdido. Confesso que eu passei um ano insistindo muito, né? Tentando, dor de cabeça, ainda moro em casa dos meus avós, né? Então eu percebia que realmente o mercado que eu estava hoje não estava decolando, né? E se passou um ano tentando, batendo a cara na parede, e eu falei, bom, agora eu preciso dar um jeito nessa situação, preciso mudar, fazer uma coisa que realmente me traga um resultado. E nessa jornada eu adquiri habilidades boas, né, de fazer gestão de tráfego pago. Realmente, quando fazia um bom lançamento, né, era porque o tráfego era muito bem feito, mas somente o tráfego não alavanca, né, aquele projeto que a gente acha que vai dar certo, depende de outros fatores também. Então, comecei a trazer também a habilidade de programador, criava site, né, programava ferramenta de e-mail marketing, né, fazia diversas coisas como um coprodutor bom fazia naquele mercado. Então, eu era um excelente técnico, mas eu sentia que faltava algo, né? Parece que eu nunca era valorizado, o resultado nunca vinha, né? Então isso me trazia um certo receio, uma certa insegurança sobre o que eu preciso ainda fazer, se é que eu preciso aprender novas coisas sobre o mercado digital. Eu entendi que não, né? Eu entendi que realmente não era isso que faltava para mim, né? Não era isso que realmente eu tinha um bom conhecimento, eu tinha uma boa habilidade, né? Ainda tenho. Só que eu entendo que não é somente isso que vai te trazer resultado, né? É importante que você consiga não só ser bom, mas se as pessoas não te conhecerem, basicamente de nada adianta, né? Então, aquela frase famosa que muitos dizem, que ainda é visto não é lembrado. Então, comecei a pensar sobre isso, falei, bom, eu sou bom, realmente tenho uma boa habilidade, eu sou uma pessoa que entende bem a parte técnica, né? Realmente aquele bastidor raiz profissional que quer ficar no bastidor, realmente fazendo acontecer, mas eu entendi que não era somente isso que ia me trazer resultado. Foi eu comecei a realmente aprender essas duas habilidades que me trouxeram resultado e que mudaram toda a minha jornada, né? De lá para cá foi saber prospectar e saber vender. Eu posso afirmar com toda certeza que essas duas habilidades mudaram completamente a minha vida. Por quê?
saber prospectar, saber vender realmente é um divisor de águas. Se hoje você se acha bom, mas você não se sente valorizado, é porque as pessoas não estão te conhecendo. Você precisa saber divulgar o teu trabalho, você precisa realmente encontrar as pessoas que podem pagar mais caro pelo teu trabalho. Foi que eu entendi essa virada de chave, que saber prospectar, saber vender, iriam me trazer resultado. Então eu comecei, naquele momento comecei a estudar. Comecei a entender um pouco mais, comprei alguns cursos de venda, de prospecção, também um livro muito famoso que é a Receita Previsível do Aaron Ross, que fala sobre como ele modelou, né, um processo de prospecção ativa ali. Então comecei realmente a debruçar sobre conhecimento de vendas, de prospecção, eu comecei a entender que era isso que me faltava. E, como bom executor, uma pessoa bem técnica, comecei a colocar em prática todo esse processo. Comecei a criar cadência, comecei a prospectar no LinkedIn, comecei a conectar com algumas empresas, né? Comecei a criar uma boa oferta sobre o meu produto. Eu entendi que às vezes a gente tem um bom conhecimento, mas a gente não sabe envelopar esse produto, saber precificar, saber realmente ter um processo que te permita empacotar, mas também saber entregar, que é produtizar esse serviço, para que a pessoa entenda que, opa, realmente tu consegue replicar para o fulano, mas também para o ciclano, e assim tu conseguir ter mais clientes, se for o teu desejo. E ali eu comecei realmente a colocar isso em prática, e foi aí que eu consegui fechar meu maior contrato naquele momento, né? Então, lembrando, tava sem grana, tava zerado quase de caixa, tinha pouco, né, para poder conseguir sobreviver mais alguns meses, mas estava já na baixa e eu precisava mudar, fazer alguma coisa a respeito. Foi comecei a aprender essa habilidade e que aí eu consegui ter o meu contrato. Então prospectei um decisor, um influenciador de uma empresa, consegui ali me conectar com aquela pessoa e eu consegui fechar. Na reunião que eu tive com ela, eu consegui fechar esse contrato e eu consegui setar um valor porque eu realmente me achava bom, sabia que valia aquilo que eu cobrava, mas que as pessoas que não estavam me chegando não conheciam, né, esse conhecimento. Então acaba que eu comecei a vender e vender mais caro. Então comecei a vender não somente mais caro, mas consegui realmente ter resultado, né? E aqui está um print desse e-mail que eu recebi após a reunião, depois desse fechamento. Formular já formulando, né, já está aqui formalizando, no caso, esse contrato. E realmente, quando eu recebi esse e-mail, assim, foi um alívio, assim, porque eu falei, poxa, é isso. Não é sobre aprender mais habilidade técnica, é sobre saber vender o meu trabalho, saber me vender minha hora, meu serviço, meu produto. E de lá para cá eu falo que essa habilidade só vem se aprimorando e que hoje, logicamente, eu aplico nas minhas empresas, né? Então, eu tenho uma agência que trabalha nichada, também tem um sistema, né? Um sistema como um serviço, né? Então, trabalho também focado nesse sistema. Estou desenvolvendo melhor essa parte do comercial desse sistema também. Então, hoje, tudo isso graças a esse processo de saber prospectar, saber vender, né? Então, criei uma cadência, busquei as pessoas, fui atrás, prospectei, e isso que me permitiu realmente mudar não somente a minha vida, da minha família, mas também da minha empresa, né? Eu falo que saber vender, saber se conectar com as pessoas que buscam o teu trabalho é uma habilidade antifrágil que te coloca à frente de situações que você às vezes não conseguiria somente tendo um bom perfil do LinkedIn, sabendo só postar conteúdo, né, algo do tipo, mas somente eu falo que é saber dar a cara a tapa, buscar, correr atrás e fazer acontecer. E eu pretendo criar mais, né, conteúdos nesse formato, falando sobre prospecção, sobre vendas, né, como é que eu estou aplicando também IA aqui no meu negócio para poder acelerar esse processo comercial, porque na época que eu fechei esse contrato não tinha ainda IA como é hoje, né? Tava bem no começo, bem embrionário, mas não é como é hoje, assim. Então tudo foi feito na mão, na unha, como a gente diz aqui, né? Para eu poder conseguir fechar esse contrato e assim conseguir realmente já ter essa realização naquele momento de, poxa, eu consigo fechar contratos mais caros, a questão de saber encontrar as pessoas certas, né? Pessoas mais qualificadas. Se esse conteúdo foi relevante para você, te abriu uma chave, abriu alguma coisa aí na tua cabeça, comenta aqui, né, qual foi o insight que tu teve, se teve algum aprendizado, né, então me conta para poder conseguir ter mais inspirações, para poder criar mais conteúdos de marketing, vendas, prospecção, IA, né, então entendo que hoje esse é o novo mercado e o porquê
eu deixei de ser low profile e comecei a dar aqui a cara a tapa, né? Isso aqui também pretendo contar melhor o porquê essa decisão que eu tô tomando agora, mas também começar a trabalhar, né, agora a minha marca pessoal para que eu consiga, né, não só trazer esse conhecimento, que eu creio que tem alguns centavos a agregar aqui com vocês também, mas também conseguir diversificar um pouco os canais de aquisição hoje aqui das empresas. Maravilha? Considere te inscrever, deixa o teu like, se ficou alguma dúvida, né, manda aqui no comentário, fico muito grato em receber e assim tá respondendo.